esse grande presente para você e para sua família. E como acontece toda sexta-feira, a gente recebe dentro do nosso programa o professor e psicólogo José Marcos, sempre tratando de assunto de grande relevância na área da psicologia, com orientações muito preciosas, muito relevantes para os nossos queridos irmãos internautas. Zé Marcos, muito boa noite, já estou com você na tela. Alegria muito grande recebê-lo para mais uma edição do Cultura News. Boa noite, Carlos, e acompanhantes aí do nosso canal da Rádio Cultura. Prazer estar aqui mais uma vez. Zé Marcos, hoje o assunto é muito palpitante e certamente vai ser bem explorado, né? Aproveitando bem a sua presença, né? Sobre altruísmo, né? Por que é importante se dedicar ao próximo? Responda inicialmente essa pergunta, definindo, claro, antes o que é de fato altruísmo. O altruísmo, ele fala dessa dedicação nossa com o próximo, né? De se colocar no lugar do outro, de promover a solidariedade, de desenvolver a boa vontade e de se somar com a dor do outro, deixando o individualismo, deixando as questões de ordem mais pessoais, particulares, do egoísmo, e pensando no outro, no próximo, na coletividade. Zé Marcos, tem alguma pessoa que vem assim à sua mente, ou algumas pessoas que vêm à sua mente nesse momento, que possam traduzir ou definir a mais perfeita materialização do altruísmo? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, temos percebido muitas ações de altruísmo e o contrário também é muito verdadeira, de egoísmo, né? Se nós formos observar, por exemplo, as ações dos profissionais de saúde, tá? A gente vê muito essa dedicação em prol da saúde de uma coletividade, num momento pandêmico como nós estamos. Porque o verdadeiro altruísmo passa justamente pela noção de anonimato, que é grandioso, né? Que pensa na coletividade. A sociedade, quando percebe isso, reconhece, aplaude. É presenciado muito entre os profissionais de saúde, né? Os nossos grandes heróis têm sido os profissionais da saúde. Mas existe uma dedicação no sentido de salvar a vida, no sentido de poder promover o bem-estar da população brasileira, da população mundial, porque nós estamos muito sofrendo com isso. Para simbolizar bem esse momento, não uma pessoa, mas a categoria dos profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, mas assim, de uma forma bem marcante, isso está muito posto nesse momento pandêmico, Carlos, como uma ação muito altruística, né, de pensar no outro. Né? É verdade. E você fez uma referência muito oportuna, apresentando como exemplo de altruísmo esses profissionais de saúde, né, que em grau heróico promovem uma verdadeira doação da sua própria vida em favor do próximo. Mas nesse cenário de pandemia, vemos o oposto. Vemos pessoas opostas ao altruísmo que promovem justamente coisas negativas, gente que se aproveitam de uma situação adversa, de dificuldade, de sofrimento da nossa população para tirar proveito disso. Que definição você poderia, como psicólogo, como professor, apresentar para esse tipo de gente que se aproveita desses momentos quando poderiam, né, fazer justamente o contrário? Carlos, nós temos que as pessoas, elas, quando não são altruístas, elas tendem a ser egoístas, que é o contrário do altruísmo, o individualismo, né? É você colocar-se em primeiro lugar. Então, você tem uma fila de vacina que pressupõe uma prioridade, porque se entende que tem pessoas que precisam tomar aquela vacina antes, porque não tem para todo mundo, isso vai chegar com o tempo, mas algumas pessoas se favorecendo do cargo que assume, da relação de poder que exerce, elas vão lá e tentam tirar proveito, como a gente viu, alguém dizendo assim, porque eu sou o prefeito, ou porque eu quero salvar a mulher da minha vida, ou aí você vai lá e nomeia alguém só para ser vacinado, utiliza
o chamado jeitinho brasileiro. Então, o egoísmo e o individualismo são marcas também muito presentes. O altruísmo é algo também para a gente desenvolver, a bondade também a gente aprende a desenvolver. E a gente aprende desde pequeno. Você falou que a gente aprende desde pequeno essa qualidade que deveria estar, né, infundida no coração, na história, na vida, no dia a dia de cada um de nós. Eu te pergunto, como os pais podem ensinar os seus filhos a serem pessoas altruístas, José Marcos? A gente tem dois paradigmas bem marcantes, que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou o homem nasce mal na sua essência e a sociedade é quem vai mudando as suas condutas. Então, para a gente pensar um pouco dentro dessa perspectiva, nós, enquanto seres humanos, né, enquanto indivíduo, nós somos colocados dentro de uma condição de anomia. Ou seja, quando nós nascemos, nós não temos regra, nós não temos normas que direcionam o nosso modo de fazer. Então, a família vem e assume esse papel que a gente chama de heteronomia. O outro dizendo o que é que a gente tem que fazer, o que é certo, o que é errado, ensinando valores, que são elementos fundamentais para a construção do caráter e para o desenvolvimento de condutas altruístas, solidárias e por aí vai. E nós ensinamos isso, enquanto pai, com exemplos, tá? A gente precisa mostrar aos nossos filhos como é que ele deve agir, que atitudes de se colocar no lugar do outro, do coleguinha, é importante, que a gente precisa desenvolver a tolerância, que a gente precisa ser solidário. E ser solidário não é encontrar simplesmente alguém lá na rua e dar uma moedinha para alguém que está pedindo ali no semáforo, né? É você desenvolver a questão do respeito ao mais velho, porque valores são perenes, né? A noção de justiça, de lealdade, de amor ao próximo, de solidariedade, isso não é relativo. Nós precisamos desenvolver isso no nosso cotidiano. Se os nossos filhos têm nas nossas ações, vê nas nossas ações, melhor falando, essas posturas, evidentemente que eles copiam, como já disse Alberto Bandura, uma parte significativa das nossas aprendizagens, ela se dá por imitação. Então, é vendo os pais agindo de forma correta, de forma solidária, de forma não interesseira, não trapaceira, que vai fazer com que eles copiem aquelas condutas de dignidade, de honestidade, de respeito, de solidariedade com o próximo. Para que fique ainda mais clara a definição de altruísmo, eu queria que você dissesse como ser altruísta dentro do casamento, do matrimônio, dentro de casa, José Marcos. Nós ainda somos frutos de uma sociedade muito machista, onde a mulher assume um papel zeladora do lar e o homem de provedor. E o homem, muitas vezes, acha que as atividades, a rotina doméstica é uma atividade da mulher. Então, para a gente pensar no relacionamento nos dias atuais, que possa prosperar, que possa ter uma relação de respeito e de altruísmo, é você entender que você precisa dividir responsabilidade, é você entender que você precisa... Dividir não é ajudar, porque muitas vezes a gente fala, não, eu ajudo. Você ajuda porque é uma responsabilidade sua, e eu estou dizendo que dividir passa a ser uma responsabilidade também do homem, na educação dos filhos, né, na organização do espaço doméstico. É você entender que a mulher, como você, precisa ser ouvida, ela precisa ser colocada em primeiro lugar. A história de amar incondicionalmente, a gente sabe que é muito difícil, e para isso é o diálogo, é o respeito ao desejo do outro, à vontade do outro, é a cumplicidade, é aquela relação de parceria, de afeto mútuo. Então, quando existem esses elementos, nós estamos praticando altruísmo. E o altruísmo é de mão dupla. Tanto o homem como a mulher devem praticar isso. Como a nossa sociedade é muito machista, cabe a nós homens fazer uma releitura das nossas condutas, das nossas práticas, para que a gente observe o quanto a gente está pensando na nossa companheira sem estar sufocando, sem estar sobrecarregando. Porque muitas vezes a gente quer tudo pronto, né, que a mulher esteja sempre à disposição, e a gente não contribui ou não faz a nossa parte no sentido de poder
colaborar, no sentido de poder dividir responsabilidade e aí aproveitar tudo de modo mútuo. Zé Marcos, como é que a psicologia explica a atitude das pessoas de buscarem conteúdos televisivos ou em outras fontes que não oferecem absolutamente nada, exemplos de altruísmo, de coisas que realmente ajudam essas pessoas a se edificarem, a serem pessoas melhores? Caráter são traços da nossa personalidade que a gente constrói. Ninguém se torna bom ou mal de uma hora para outra. A gente procura aquilo que de alguma forma alimenta a nossa alma. A gente tem presenciado, por exemplo, um momento de muita intolerância. E essa intolerância que é encabeçada por algumas figuras, mas que também falam do modo de ser de cada um. Elas vão buscar aquilo que fortalece ela. Evidentemente que o que a gente está presenciando aí nada mais é do que um retrato do que cada grupo, ou de cada sujeito, cada indivíduo, enquanto ser, já tem ali dentro. O que é que o altruísmo tenta fazer? Tenta dar uma segurada nesse instinto que nós temos. Só que a escolha de cada um, o que nós iremos escolher como norteador do caminho que nós iremos seguir. Com o professor e psicólogo José Marcos, no começo da nossa entrevista, eu pedi que você apresentasse alguns exemplos que vêm à sua memória de pessoas altruístas. Eu aqui mentalizando sobre no universo da fé, da religiosidade. Quantos exemplos, né? São abundantes os exemplos, as histórias de pessoas que se consumiram pelo outro, pelo próximo. São tantos. Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce. Santa Dulce dos Pobres. Bem próximo aqui da gente, bem pertinho, né? Da gente, bem pertinho. Madre Teresa. Santa Teresa de Calcutá. Jesus Cristo fala muito disso, né? Do altruísmo, né? Dessa doação pelo outro, né? A gente está falando para nós que somos cristãos, nós estamos falando do nosso símbolo maior, né? Jesus, né? Que exemplo gigantesco, maravilhoso de doação, sem interesse, né? Sem nada em troca, a não ser a própria condição do bem-estar do outro. Nem todo mundo está feliz com a nossa felicidade, mas Jesus nos mostra muito bem isso, do quanto Ele quer o nosso bem e quanto Ele está feliz com a nossa felicidade, né? Coisa que a gente não encontra muito. Eu acho que no meio religioso, essa questão da inteligência espiritual, você vai ter alguns nomes que vão se destacar. Zé Marcos, uma pena, encerramos agora a sua participação dentro do Cultura News, edição dessa sexta-feira, mas a gente terá o privilégio de contar com sua presença na próxima semana, sempre na sexta-feira. Com certeza, até a próxima semana, com fé em Deus, estaremos aqui. Forte abraço, Carlos. Grande abraço.